Bom dia, boa tarde ou boa noite a vocês aqui. Hoje mais um episódio do The Hub Talks, falando de compliance. Eu estou aqui com o Lucas Antizuki. O Lucas é um colega meu de longa data aí na área de compliance. Trabalhamos juntos em dois escritórios diferentes. O Lucas é especialista na área pela Fundação Getúlio Vargas. Tem uma ampla bagagem em condução de investigações internas. Enfim, é um prazer ter o Lucas aqui. Acho que para vocês que querem conhecer um pouco mais do mundo de investigações e compliance, tanto a perspectiva do Brasil quanto a perspectiva do FCPA dos Estados Unidos, a gente vai abordar um pouquinho hoje, vai ser muito bacana. Tudo bem, Lucas? Seja bem-vindo. Como é que você está? Bom dia, boa tarde, pessoal. Obrigado, Pedro, aí, pelo convite. Obrigado ao The Hub por proporcionar aqui esse podcast. Estou bem, vai ser bacana a gente conversar um pouco de compliance em 2024 aí. Não, legal. Lucas, fala um pouco, assim, a sua trajetória, primeiro, para o pessoal conhecer. Quando que você começou a trabalhar com compliance? Como é que era aquela perspectiva na época? Passar um pouco a evolução, acho que vai ser bacana. Bacana. Eu me formei em 2014 e desde então eu venho atuando em compliance e investigações em escritórios de advocacia aqui em São Paulo. Já passamos, né, por escritórios que conduziram grandes investigações aí, multijurisdicionais de anticorrupção e outros temas. E seguimos aí no desenvolvimento do compliance aí com essas adaptações que a própria área passou no decorrer desses anos, né? Com a inclusão de outros assuntos aí, como privacidade, comportamental, outras temáticas aí que hoje fazem parte do dia a dia do compliance. O Lucas, como todo bom advogado de compliance, tem muita preocupação com o conteúdo sigiloso das informações, né, pessoal? Então, assim, essa é uma das primeiras lições. Então, advogado sempre tem que guardar sigilo da sua comunicação dos trabalhos realizados. Advogado de compliance, então, o sigilo ainda maior, né? Mas, como eu sei muito bem os limites, eu e o Lucas, a gente trabalhou informação super pública no caso da investigação da Lava Jato pela Petrobras. Nós advogávamos para a Petrobras na época. E começamos ali no mundo de investigação interna e diálogo com as autoridades brasileiras e americanas desde aquela época de 2014, 2015. Lucas, fala um pouquinho então, como é que foi viver um pouquinho da época das investigações internas naquele âmbito de Lava Jato. A Lava Jato foi um grande case de sucesso na época aí, né, de combate à corrupção. Foi um trabalho intenso que a gente fez, né, bastante demandante, envolvendo autoridades brasileiras e estrangeiras também. E acho que, até trazendo o gancho do que o Pedro falou do sigilo, tem alguns cuidados essenciais para um advogado que atua nessa área, né? Então, além de preservar as informações e o cuidado com qualquer tipo de vazamento, também tem a questão de o que você afirma, como você afirma, né? Até onde dá para dizer que você encontrou uma irregularidade, alguma questão assim. Questões metodológicas também, né? A importância de você ter uma boa metodologia da investigação para apresentar para a autoridade, a diferença de exigência e de nível de maturidade das próprias autoridades do Brasil e de fora, né? Que também faz uma grande diferença de nível do quanto que eles exigem, né, de informações da gente, representando a empresa. Foi um grande aprendizado para a gente poder entender até essa sistemática de como as autoridades se conversam e dialogam no combate à corrupção. Até para o pessoal entender assim, toda grande empresa, normalmente, ela está, obviamente, uma grande empresa, uma multinacional, ela não está sujeita apenas à legislação brasileira, tá, pessoal? Você tem diferentes negócios no mundo todo, uma multinacional, ela está sujeita a diferentes legislações. Do ponto de vista de compliance, a principal legislação externa que as empresas tomam cuidado com o FCPA americano, que é a legislação que combate a prática de corrupção feita fora dos Estados Unidos, né? Então, os Estados Unidos têm uma política muito rigorosa de combater corrupção, que empresas que façam negócios com os Estados Unidos, qualquer ato de corrupção que elas cometam ou nos Estados Unidos ou fora, os Estados Unidos conseguem investigar, apurar e multar essas empresas.
Então, diferentes empresas do Brasil, atuando aqui no Brasil, elas têm que ficar preocupadas tanto do cumprimento da legislação nacional, quanto de cumprimento do FCPA. Além do FCPA, tem outras. Tem a legislação da Inglaterra, o UK Bribery Act, enfim, outras legislações. Então, tem sempre essa dinâmica do advogado que trabalha em compliance de estar pensando um pouquinho na caixinha do Brasil, pensando na caixinha fora. Muitas vezes a gente interage com escritórios estrangeiros, né? Então, tem toda uma dinâmica de interação com escritórios estrangeiros e também tem dinâmica com comunicação com autoridades estrangeiras, né? Lucas, passa um pouquinho da sua perspectiva, da diferença um pouco do que você entende, as diferenças entre o FCPA, principalmente assim, a abordagem de uma empresa junto ao FCPA e aqui junto à CGU e ao ambiente brasileiro. Sim. Como você mencionou, Pedro, a gente, como advogado empresarial, né, que atua na área de compliance, tem que ter um cuidado bastante criterioso para riscos que a empresa esteja eventualmente correndo, né? Então, quando a gente fala de uma possível irregularidade na empresa, a gente tem que pensar em todos os desdobramentos e consequências que isso pode ter. Não é incomum no Brasil reflexos com legislações estrangeiras, principalmente considerando o papel de investidores estrangeiros e até empresas diretamente atuando aqui no Brasil, né? Então, às vezes, até uma empresa 100% brasileira, mas que tenha algum investidor estrangeiro, já pode estar sendo sujeita a alguma regra de legislação estrangeira na sua atuação aqui no Brasil. O FCPA, que é a lei americana, né, que combate a corrupção no estrangeiro, não em território americano, ela tem a sua counterpart aqui no Brasil, que é a Lei Anticorrupção, a 12846, né, de 2013. Ela entrou em vigência só em janeiro de 2014, e ela traz algumas questões semelhantes ao FCPA, tendo em vista que os Estados Unidos ele de alguma maneira, o berço, né, de soluções de políticas públicas de combate à corrupção. Então, há critérios semelhantes, como, né, o de report voluntário, de cooperar com as autoridades nas investigações. Mas, por outro lado, a gente tem que ter a parcimônia de que são dois sistemas jurídicos diferentes. A gente não pode interpretar essas leis isoladamente, né? Tem que considerar o contexto também do sistema jurídico. Nos Estados Unidos, tem diversas questões diferentes da nossa realidade jurídica. Uma das principais delas, para fins de FCPA, é a discricionariedade, né? Que os promotores lá do DOJ, Departamento de Justiça, têm na aplicação da própria lei, né? Então, com a possibilidade de fazerem acordos com os entes privados, com indivíduos, coisa que aqui no Brasil a gente precisa se adaptar à nossa realidade, né? Então, no Brasil, a autoridade americana, ela pode decidir por continuar ou não uma investigação, certo? Ao critério dela. Aqui no Brasil, não. Pelo princípio do direito administrativo brasileiro, se ela identificar uma irregularidade, um ilícito, ela é obrigada a continuar naquela atuação, né? Então, essa dinâmica muda muito dos Estados Unidos para o Brasil. Sim, com certeza. Acho que se a gente pegar a exemplo do Brasil, né, a lei anticorrupção ela não é o único dispositivo legal que combate a corrupção. A gente tem dispositivos, inclusive, mais antigos, né, como os próprios crimes no Código Penal de corrupção, a lei de improbidade administrativa. E o cenário brasileiro, ele é mais complexo, né? Então, por exemplo, a lei de improbidade administrativa, ela prevê expressamente a impossibilidade de acordo, né? Para as práticas dos ilícitos dispostos na lei. Então, o Brasil teve que saber se adaptar, né, a uma nova realidade de combate à corrupção que traz os players privados mais para perto, né, desse monitoramento de ilícitos no âmbito empresarial. E pensando assim, então, você é advogado da área de compliance, a empresa contatou você, olha, a gente identificou uma possível irregularidade, a gente quer entender o que está acontecendo aqui. Acho que tem dois cenários, né, pessoal? Tem um cenário que a empresa internamente identificou uma irregularidade e quer apurar isso internamente, e tem um cenário que
uma autoridade já apurou essa irregularidade, aí como consequência a empresa também conduz essa investigação. Mas vamos falar primeiro desse primeiro cenário, né? A empresa encontrou, identificou uma possível irregularidade. Ela vai chegar e vai contatar o advogado. O Lucas aqui é um dos maiores, assim, que tem maior conhecimento de investigação interna aqui do Brasil, tem uma bagagem fantástica, assim, algumas, no mínimo umas dezenas de investigações você já fez, né, Lucas, na carreira. E aí, o que você faz para começar uma investigação? Quais são os passos... Vamos pensar assim, quais são os passos a passo do advogado e depois a tomada de decisão da empresa, se ela vai... O que fazer com o resultado dessa investigação? Passa um pouquinho pra gente disso. Tá, bacana. Para que né, a gente fala aqui, então, tomou conhecimento de uma irregularidade, né? Se uma empresa tomar conhecimento de uma irregularidade, o que ela faz? Na verdade, quando uma empresa ela toma conhecimento de uma potencial irregularidade, né? Ela não sabe o que aconteceu. Alguém pode ser uma denúncia, um e-mail, né? Ou que seja uma matéria de jornal alegando que ela está envolvida em algum ilícito, mas ela não sabe o que aconteceu e nem quem está envolvido nesse primeiro momento, né? Então, até para poder prestar o melhor auxílio jurídico para a empresa, a gente primeiro precisa saber o que aconteceu de fato e quem está envolvido, né, nessa situação. Aí que surge a figura da investigação interna, né, que é como a gente chama. A investigação interna, ela pode começar, portanto, né, dessas várias maneiras, seja por uma denúncia no canal de denúncia, seja uma informação, às vezes, numa entrevista de demissão, uma gama ampla de fontes que podem originar uma investigação. E esse momento inicial, diversos cuidados precisam ser tomados, né? Seja de preservação de dados, até para poder, de fato, apurar se houve ou não a irregularidade, questões metodológicas. Então, a primeira fase de um caso, de um projeto que envolva, né, um cliente que recebeu a informação de que cometeu alguma irregularidade dentro da sua estrutura, preparar, né, a empresa para uma apuração interna para identificar o que de fato aconteceu e quem que está envolvido. Que é o que a gente chama da parte de forensics, pessoal. Então, o forensics pro compliance, tanto essa parte que o Lucas bem colocou, a preparação da investigação. Então, a gente tem que preservar a documentação, tem toda uma parte que as empresas de forensics realizam, que é a coleta dos documentos, preservar as comunicações, e-mails na nuvem, fazer coleta pessoal de dispositivo corporativo. Então, a gente vai precisar conversar com 10 pessoas das seguintes áreas para conduzir essa investigação. Pode ser que para conduzir a investigação seja necessário coletar o notebook da pessoa. Então, tem toda essa coleta de equipamentos corporativos. Além dessa coleta, esses documentos vão para uma plataforma de revisão, uma plataforma forense de revisão, em que o investigador, o advogado, vai acessar essa plataforma e analisar a documentação. Então, essa primeira etapa é muito importante, tem uma série de cuidados. Então, a empresa tem que ter uma política boa de notificar os empregados que todas as informações e comunicações que eles utilizam nos equipamentos da empresa podem ser monitorados, né? Tem todo um cuidado de como fazer e também tem um belo de um cuidado de preservar o sigilo das informações dessa investigação. Você não quer que uma investigação interna de compliance se torne um burburinho dentro da empresa. Então, também tem toda uma ressalva e cuidado com o sigilo nesse momento. Então, Lucas, passando assim, essa é a fase inicial de coleta das informações, utilizamos a equipe de forense, já coletamos os dados, o que vem na sequência? Legal. Então, nesse momento inicial, junto com a equipe de consultoria forense que faz a parte tecnológica do trabalho, a gente já desenvolveu um plano inicial de investigação com base nas alegações iniciais, estipulando, né, qual que é o universo de documentos potencialmente implicados para preservar e depois até para processamento, né, e de fato análise desses dados. E aí, após um momento inicial, a investigação
de fato é iniciada, né? Então, em regra, lógico que depende da natureza da alegação e de outros fatores, mas a gente passa por um período de revisão de documentos, né? Então, a gente olha os documentos eletrônicos e físicos da empresa para entender o que das alegações está refletido, né, nessa documentação, para posterior confrontação e esclarecimentos com os funcionários envolvidos naquela situação. E aí a gente faz essa entrevista, certo? Então, nada mais é do que o advogado de compliance faz uma entrevista, que é uma reunião com as pessoas lá para a gente coletar as informações. E aí, pessoal, é bem importante, isso eu já vivenciei algumas vezes na carreira. Gente, advogado de compliance não é polícia, é advogado. Você está lá no ambiente com uma outra pessoa que está prestando informação para você. Então, você tem que ser... É um ambiente, normalmente, que a pessoa pode estar nervosa, não sabe o que vai acontecer. Então, você tem que passar muita segurança e conduzir isso de uma maneira muito respeitosa. Se você quer obter as informações para sua investigação, mas você não é polícia, você não vai achar que vestiu o distintivo da Polícia Federal em você, o advogado de compliance, advogada de compliance. Então, durante esse momento, pessoal, muito respeito, muito cuidado, pensar em entender que aquela é uma situação muito sensível para a pessoa do outro lado, né, Lucas? Eu e o Lucas, a gente, algumas também, né? Aí umas dezenas de entrevistas a gente já realizou juntos, Sim, né? Sim, Pedro, com certeza. Eu acho que mais uma vez esse tema dos cuidados do advogado aparece aqui, né? Já logo no começo da nossa conversa. Realmente o perfil para atuação em compliance e investigações exige, né, do advogado uma gama complexa de habilidades e características e cuidados, né, que ele precisa ter. Então, saber não afirmar o que não se deve, tomar os devidos cuidados em como você pergunta as questões para um entrevistado, né, numa situação de entrevista de investigação, a forma como você se apresenta pro empregado, no caso da investigação também é super importante para, né, garantir que ele não se sinta protegido achando que você está assistindo ele na pessoa física dele, né, contra as alegações e queira se abrir a mais do que ele se abriria se tivesse claro na cabeça dele que você é um advogado da empresa e não e que é o mecanismo que a gente importou do sistema americano, né? O famoso Up John Warning, pessoal. Up John Warning, se você estiver lidando com escutar isso no dia a dia, nada mais é que você tem que explicar para a pessoa que você está reunindo que você não é o advogado dela, a advogada dela. Então, assim, ela não está porque qual que é a importância disso? Pessoal, o advogado, eu sempre, assim, é o guardião da sua informação sigilosa. Para o seu advogado, na legislação brasileira, você pode falar tudo. Você pode falar assim, matei a minha mãe e tô te contando e você vai guardar isso às 7 chaves. O advogado não tem obrigação nenhuma de divulgar essa informação para ninguém. Então, o advogado é um guardião da informação do seu cliente. Então, toda a informação que o cliente passa para o advogado, a gente tem esse dever de sigilo. Numa reunião de compliance, a pessoa tem que saber que você não está como advogado dela. Porque a informação que ela está te passando não vai ficar guardada nesse sigilo para o advogado. O advogado vai receber essa informação e vai passar para a empresa, que é o seu cliente. Então, essa parte de você não deixar claro para não confundir a pessoa é super importante. E é uma metodologia que já funcionava muito nos Estados Unidos e que a gente importou de uma maneira muito bem feita aqui no Brasil, né? Sim, Pedro. Os Estados Unidos, ele, até pelo mercado desenvolvido que tem, ele tem uma série de mecanismos, né, que facilitaram a atividade comercial e o enforcement, né, que é a fiscalização do governo para cumprimento de leis, e traz e tem diversos aperfeiçoamentos que a gente consegue importar para o Brasil, adaptando a nossa realidade, ao nosso sistema jurídico, né? A questão
desse disclaimer inicial que a gente faz numa entrevista de compliance, é uma dessas situações que invalidou uma investigação nos Estados Unidos, porque o funcionário da empresa envolvido nas irregularidades alegou que ele abriu todas essas informações das irregularidades na investigação com a intenção de que o advogado prestasse a defesa dele, né, jurídica. E quando ele se deparou, surpresa... E quando ele percebeu, na verdade, o advogado estava auxiliando a empresa que estava contra, né, o empregado, né? E reportou para as autoridades as irregularidades cometidas por esse empregado. Mas, não, e bacana. Então, vamos lá. A gente já coletou os documentos, realizou as entrevistas, revisou a documentação na plataforma de Discovery ou outra plataforma. Hoje em dia, cada empresa faz de um jeito, te entrega a documentação para analisar de maneiras diferentes. Você analisou essas documentações e você vai fazendo o seu track, eu chamo de faro da investigação. Você vai apurando o que aconteceu, se tem alguma alegação que procede ou não, e aí você vai fazer o reporte para quem te contratou. No caso, o compliance officer, pode ser que a empresa até seja diretamente para a diretoria ou para conselho. Você vai fazer esse reporte para ele, certo? Sim, exatamente. Acho que é importante mencionar nesse momento, né, que a investigação é uma atividade dinâmica. Então, aquele plano inicial de investigação que foi elaborado, ele serve de diretriz para todo o trabalho que vai ser desenvolvido posteriormente. Isso significa que ele vai ser cumprido à risca? Não. Isso significa que ele é a baliza, para você não se perder no meio do que você está fazendo, qual que é o objetivo, o que você pretende responder com essa investigação, qual é a certeza o que você pode afirmar com base no que você analisou. Essa é a ideia, né? Mas pelo dinamismo, então o que normalmente costuma acontecer em casos de média e alta complexidade é que há uma série de reuniões, né, de encontros do time de investigação com o responsável interno da empresa pela condução desse processo de compliance que está acontecendo, né? Então, pode ser o compliance officer, dependendo do caso, pode ser até instaurado um comitê, né, específico para apurar esses fatos. Quando tem questões, por exemplo, de independência, até um membro externo independente pode ser chamado para dar mais credibilidade para essa apuração, né? Esse comitê, ou o compliance officer, né, a linha de report interna da empresa, ela é responsável pela contratação no final do próprio trabalho. É ela que vai decidir se o trabalho continua, se o trabalho para, até onde a gente vai investigar, né, quais são os gastos e os investimentos necessários para isso, até onde a empresa consegue fazer para que ela cumpra, né, a exigência de, no limite, investigar e detectar e monitorar e remediar as irregularidades que aconteçam. E agora, se o assunto, se for uma empresa grande, de porte econômico grande, que realmente tenha implicações, obviamente, pessoal, os Estados Unidos não vai ficar investigando uma empresa de pequeno porte aqui no Brasil. Não tem razão para isso, não vale a pena para o sistema americano, não tem essa capilaridade. Mas se for uma empresa multinacional, uma empresa consolidada no Brasil, ele vai. Se tiver consequências na legislação americana, vai ser o advogado brasileiro que faz a investigação ou é necessário um advogado americano com bar? Como é que fica? Isso é importante, viu, pessoal? A gente vê muito na área de compliance, a gente fala muito de FCPA, mas os advogados aqui do Brasil não tem a gente tem OAB para atuar na legislação brasileira. A gente presta uma assessoria para um advogado americano. Eu já antecipei a resposta, mas vou passar a bola para o Lucas. Se tiver FCPA, como é que funciona, Lucas? Então, vamos lá, né? Quando a gente fala da condução da investigação interna, por si só, um critério importantíssimo para levar em consideração é você ter o time de investigação ser composto por advogados, né, investigadores locais, para poder entender as peculiaridades do local, né, e
e até compreender a linguagem, né, da devida maneira, né? Então, imagina um americano tentando entender uma conversa de WhatsApp entre, não sei, dois gerentes do interior do Brasil, ou, né, seja do sul, do nordeste, de um lugar que já tem, né, já tem uma gíria, já tem um jeito de falar, que foge, às vezes, de um português... padrão que ele já conhece, padrão que ele já conhece, exatamente. Então, por essa ótica, é muito importante que a equipe seja formada e tenha investigadores locais para poder perceber as nuances mesmo, né, das evidências e conseguir construir, de fato, o que se pode provar ou não com base na investigação que foi conduzida. Mas é um advogado brasileiro que vai falar que teve uma violação do FCPA para o seu cliente? Exatamente. Uma coisa importante para a gente considerar aqui, e esse é um outro cuidado, né, do advogado de compliance, é que nós, advogados no Brasil, não somos habilitados para advogar nos Estados Unidos. Então, a gente não tem sequer a capacidade para poder fazer esse report para uma autoridade americana. É preciso que haja um advogado local de lá para fazer, para intermediar, né, essa negociação junto às autoridades estrangeiras também. Então, na prática, pessoal, assim, olha, eu fiz essa investigação, eu identifiquei aqui tais ilícitos e, na minha perspectiva da legislação brasileira, teve violação à lei anticorrupção, a 12846. O advogado tem essa plena capacidade aqui no Brasil da gente dar essa assessoria. Ó, aqui no Brasil teve violação da lei, a gente entende que teve violação da lei, e aí eu vou passar para o próximo passo. Agora... Nós, como advogados brasileiros, que tem advogados, né? A gente tem grandes colegas aí da nossa turma de compliance que tem a bar, que atua também nos Estados Unidos, aí ele tem competência legal para isso. Mas o advogado brasileiro nunca vai chegar para o cliente e falar assim, olha, aqui teve violação do FCPA. Quem determina se teve violação do FCPA, da legislação americana, é... profissional habilitado para atuar nos Estados Unidos. O advogado brasileiro, ele assessora, ele assessora na investigação, assessora na comunicação com o advogado americano, mas a gente não passa desse limite, viu? Pessoal, é importante passar essa informação. Pedro, só um comentário sobre essa questão, acho importante, esse é um cuidado dos mais fundamentais, né, do advogado de compliance. A gente não pode afirmar nada envolvendo a legislação estrangeira, por mais que a gente conheça, estude, tenha trabalhado, né, em casos que envolveu uma violação estrangeira, por não ser habilitado, né? Então, é uma questão formal. E tem também o fato de que, mesmo habilitado aqui no Brasil, a gente não pode, às vezes, afirmar, por exemplo, o cometimento de um crime, né? Quando não há um julgamento realizado, né, da forma adequada, com o devido processo legal. Então, são duas esferas desse cuidado do que a gente pode afirmar importantes para a gente pontuar e separar as duas, né? E aí vamos, acho que o ponto que a gente queria conversar, trazer hoje para vocês, que é, ok, identificamos o ilícito, vamos comunicar com a empresa, e às vezes a empresa quer saber do advogado, da advogada, e aí, o que a gente faz? A gente guarda essa informação aqui, as 7 chaves, não comunica nada com ninguém, a gente reporta para a autoridade, a gente faz uma medida de remediação, o que a gente faz com essa informação? E aí, Lucas, traz um pouquinho para o pessoal como é que justamente essas, tanto aqui no Brasil como acontece, se puder trazer um pouquinho da experiência dos Estados Unidos também, para as pessoas saberem. Tá, bacana. Então, o fim, a conclusão, né, do processo de investigação, ou pelo menos, né, de uma fase principal, né, ou primária, é a elaboração de um relatório, né, de um documento que traga as conclusões da investigação que foi conduzida, né? Isso para a empresa interna, né? A empresa, em posse dessas informações do que aconteceu, ela vai poder considerar a melhor estratégia jurídica para ela adotar com base, né, no que foi descoberto. E uma das principais questões neste momento que a empresa tem que considerar com cautela é se ela deve ou não reportar eventuais achados da investigação, né, eventuais irregularidades que foram identificadas para as autoridades.
E esse é um cenário extremamente complexo que exige uma análise pormenorizada do caso concreto, né? Das nuances e do momento que o país está vivendo. Enfim, é uma análise cuidadosa que, em última instância, é uma decisão do próprio cliente, se reporta ou não. A gente tem o dever de fornecer os caminhos possíveis, né? Para o cliente considerar as diferentes opções que ele tem. Porque assim, aqui no Brasil, a multa da consequência de uma violação à lei anticorrupção, ela chega até 20% do faturamento da empresa. Tem outras sanções muito danosas, você não pode contratar de novo. Então, se é uma empresa de engenharia, ela não vai mais poder licitar por um determinado período, ela não vai poder participar de licitação, você não pode mais ter incentivos do governo, aí além de uma multa de 20% do faturamento ou o mínimo do ilícito obtido. Então, assim, a canetada da autoridade é muito forte. E aí, então, essa decisão de comunicar ou não com as autoridades seria muito simplista para a gente falar assim, não, vamos comunicar porque o mundo é melhor, vai ser melhor para todo mundo. Mas, na prática, o cliente está preocupado com as sanções disso, se isso vai vazar para público, se o aspecto reputacional e de marca para o cliente vai impactar bastante. Então, tem uma série de decisões sensíveis a serem tomadas com relação ao reporte. E aí, acho que uma das questões, Lucas, que eu queria abordar aqui no Brasil, ainda os benefícios de um reporte não são tão adequados, por exemplo, como da capacidade dos Estados Unidos, que você tem a possibilidade da multa não sair, né? Sequer a investigação continuar. Aqui no Brasil, a multa, a redução da multa, por exemplo, se você firmar um acordo de leniência, ela não fica definida. Você não sabe qual que vai ser, previamente, qual que vai ser o corte que você vai ter. Então, o cliente fica um pouco às escuras, de assim, qual é o real benefício que eu vou ter de fazer um reporte da irregularidade que ocorreu para uma autoridade? Eu consigo quantificar isso do ponto de vista monetário, de qual o benefício que eu vou ter por esse reporte? Ainda é muito cinzento no Brasil e ainda muito baby steps desse fato. Já nos Estados Unidos tem uma política um pouco mais avançada dos benefícios do self-disclosure, né, Lucas? Sim, Pedro. Uma questão importante para a gente ter em mente quando a gente faz a comparação, usa o direito comparado, né, e a experiência americana para raciocinar e aperfeiçoar o nosso sistema e a atuação no Brasil, é importante a gente ter claras diferenças do próprio sistema, né? Uma característica do sistema americano importante para a gente levar em consideração aqui é a discricionariedade, né, do procurador, o promotor do Departamento de Justiça dos Estados Unidos na própria aplicação da lei, né? Então, a discricionariedade a liberdade que um procurador do DOJ tem para atuar num caso é muito maior do que na realidade brasileira, né? Então, uma questão que nem os Estados Unidos de alguma maneira, chegou a um modelo ideal, mas que até na última avaliação da quarta fase da OCDE sobre desenvolvimento de combate à corrupção nos países membros, foi de que os Estados Unidos conseguiu, né, de alguma maneira, melhorar o seu sistema para incentivar mais reports voluntários de entes privados sobre o cometimento de irregularidades, né? No Brasil, eu acho que a estrutura de incentivos ela ainda é bem falha, ainda faltam muitas questões a serem desenvolvidas. Eu acho que vale a pena, é interessante comentar aqui um estudo realizado pelo grupo de estudos de compliance da FGV, que analisou justamente essa estrutura de incentivos na lei brasileira, né? E uma das conclusões que eles chegaram
que falta falta no Brasil, né, um instituto para não aplicação da penalidade quando uma empresa cumpre os requisitos necessários para tanto, né? Então, como nos Estados Unidos, né, que se uma empresa atuar da forma como o Departamento de Justiça ou, né, a CVM americana, a SEC, entendam que foi dentro dos conformes dos esperados pela própria autoridade, eles podem dar um declination, né? Ou seja, não aplicar a multa com base nas irregularidades que foram reportadas. Aqui no Brasil, essa discussão ela acontece. Eu acho que é uma tendência aqui do Brasil, o aperfeiçoamento dessa estrutura de incentivos, mas a gente ainda não chegou ao modelo ideal, né? Então, tem muito trabalho a ser feito para dar mais segurança jurídica, mais transparência dos casos, quais são os critérios utilizados pelas autoridades, e um problema, né, a jabuticaba brasileira aqui, que é a inter-relação entre os órgãos de controle no Brasil, né? Porque quando a gente fala de um grande problema, né? Sim, quando a gente fala dependendo de qual for a violação que a gente está tratando, diversos órgãos podem ter a sua parte de atuação, né? Então, desde o Ministério Público até a Polícia, Controladoria Geral da União, TCU, enfim, AGU... E o próprio Poder Judiciário, né? É muito comum, então, no âmbito de uma investigação que já foi feito o reporte, ou ela já veio anteriormente de uma condução de autoridade pública, o advogado de compliance tem que ficar na ponta com interações com CGU, TCU, Ministério Público, Poder Judiciário, responder ofício, participar de reuniões. É uma experiência pro advogado e advogada da área muito valiosa, mas é para vocês entenderem a complexidade. Você não está normalmente eu só vou lidar com uma única autoridade. Não, é um complexo de autoridades ali que essa segurança jurídica do reporte, que é o que o Lucas está apontando, tudo bem, mas eu vou ter certeza que eu vou ter controle do resultado desse meu reporte? Hoje em dia, não. Hoje em dia, o risco ainda é alto. E, né, Lucas, obviamente que nós, advogados da área de compliance, nós queremos um ambiente em que as empresas reportem as irregularidades, porque é através do reporte, das lições aprendidas, que cada vez mais os atos de corrupção e outros ilícitos vão diminuindo. Então, a gente defende muito que essas estruturas de incentivo sejam aprimoradas, porque a gente quer o reporte, né? Quer que o reporte seja feito, mas se para o cliente custar muito caro, ele não tiver visibilidade do resultado, muitos vão tender a botar a sujeira debaixo do tapete, né? Português bem claro. Então, essa discussão é muito importante para a área, é um assunto que está em voga e que tem que ser melhor desenvolvido, né, Lucas? Sim, com certeza, Pedro. A atuação a decisão, né, de um empresário, da empresa, sobre o que fazer num caso de violações, é bem complexo, principalmente tendo em vista fatores financeiros, né? Porque os custos de uma investigação podem ser bem elevados dependendo do que está sendo investigado, né? Da capilaridade das violações, e comumente esses custos não são tão visualizados pelas autoridades, né? Elas estão enxergando o pagamento de uma multa, né? Uma sanção, mas não consideram a quantidade de gastos que a própria empresa teve que incorrer para estar nessa posição de estar negociando com uma autoridade uma eventual leniência, né? Ou se defendendo num processo de responsabilização. E, Lucas, agora até passando aí para essa parte final da investigação, aqui passando para vocês, acho que a gente conseguiu dar um panorama ainda para quem conhece da área, está trabalhando, quer obter mais informação, com um profissional com uma vasta experiência como o Lucas, que é o seguinte: tem uma fase posterior, né, que é super importante, que o advogado e a advogada de compliance são super relevantes, que é as medidas de melhoria, né, Lucas? Então,
ao concluir esse reporte final, esse relatório que a gente produz, a gente faz as recomendações de melhoria e muitas vezes o advogado que conduziu a investigação faz as implementações de melhoria, né? Passa um pouco dessa perspectiva aí, Lucas. Exatamente. Então, o compliance como um todo, né, no final do dia, né, o incentivo ao compliance, as investigações, ela está buscando uma melhora na atividade empresarial como um todo, né? E a concretização dessa melhoria, né, num caso, né, de uma empresa que violou algum dispositivo legal, apurou a situação e reportou para as autoridades, que isso não venha acontecer novamente, né? Então, isso é importantíssimo nesse contexto que a empresa adote medidas internas, né, para dificultar, né, ou para impedir que um ato parecido ocorra novamente. Então, se, por exemplo, né, vamos imaginar um cenário hipotético de que uma empresa, uma distribuidora tem um gerente que faça pagamentos indevidos, né, tenha achado alguma maneira de desviar dinheiro da empresa para benefício dele e no final da história também da própria empresa por fechar mais negócios, né? Esse gerente, ele teve a capacidade de burlar as regras internas da empresa para fazer isso sem o conhecimento da administração da empresa. O que a empresa pode fazer para evitar que isso aconteça? Então, tirar esse poder da mão do gerente, colocar, eventualmente criar uma aprovação colegiada que envolva mais pessoas, ou, né, incluir um outro departamento da empresa no meio do processo para justamente ter mais controle, mais fiscalização, implementar, né, due diligence dos terceiros para saber com quem que você está contratando. Enfim, não há uma lista pronta do que são, né, medidas de remediação. Isso você faz com base no caso a caso. E daí a importância e a riqueza do advogado que conduziu a investigação também participar dessa fase posterior de remediação, tendo em vista que ele está super por dentro do que aconteceu, né, das falhas que ocorreram, como a fraude ou o ilícito foi desenvolvido pelos empregados dentro da empresa, da estrutura da empresa. E outro ponto importante que o Lucas faz muito são os treinamentos, né? Então, obviamente, para aquela área específica que sofreu com aquela irregularidade, os advogados de compliance, a gente trabalha na elaboração de treinamentos para a empresa, para que aquela equipe não volte a fazer. A parte de treinamento é super importante, né, Lucas? É onde a cultura realmente vai lá e a cultura de integridade absorvida e o custo-benefício, assim, o resultado é muito eficiente, é muito bacana. Sim, exatamente, Pedro. O treinamento é um dos principais pilares da comunicação da empresa com os seus colaboradores, né? O treinamento serve junto, né, com as políticas internas, o código de conduta, para transmitir a mensagem de quais são os princípios que a empresa adota, qual que é a cultura que ela deseja na condução dos seus negócios, né? Princípios éticos de transparência, né? De evitar situações de conflito de interesse, né? De respeitar as pessoas. Existem uma gama diversa de princípios e condutas que são desejados, e o treinamento ele tem uma função super importante para enraizar esses princípios na cultura da empresa e dos colaboradores. Não, legal. Pessoal, a gente está chegando ao final aqui do podcast, mas calma. Dá o like aí, se inscreva no canal, compartilhe aqui o conteúdo. Você vê que a gente traz um conteúdo de bastante qualidade. Então, assim, dá uma força para nós aí e compartilhe o vídeo. Lucas, acho que depois a gente pode até marcar um outro podcast, passou pela minha cabeça aqui, para a gente falar um pouco de como os diferentes portes de empresas podem adotar o compliance. Acho que é um tema bacana. Como é que seria uma empresa de pequeno porte, uma empresa de médio porte e de grande porte na assessoria, viu, pessoal?
pessoal? Porque compliance não é só pra gente grande, do ponto de vista empresa grande de faturamento, não. A empresa pequena consegue ter um compliance, consegue ter um advogado que assessora, empresa média também. Então, acho que a gente tem um tema bacana para abordar para as próximas oportunidades. Lucas, obrigado. Foi, assim, muito bacana. É muito satisfatório para mim ver esse conhecimento todo seu aí sendo passado para o nosso público. Eu fico muito, muito grato, muito feliz. Eu que agradeço a oportunidade, Pedro. É sempre ótimo a gente falar de compliance, investigações. Eu sou suspeito, adoro o tema. Já atuo há quase 10 anos nessa área, desde formação. Vai ser um prazer a gente falar de mais assuntos, ainda mais esse tão importante que ajuda a gente a disseminar o compliance no Brasil, né? Porque o Brasil não é feito só de empresas grandes, né? Há diversos tamanhos de empresas que também precisam, claro, né, guardadas as proporções de estrutura e de complexidade, adotar medidas de compliance para a gente criar um ambiente de negócios mais íntegro e ético. Tá bom. Valeu, pessoal. Obrigado. Até mais. Obrigado. Tchau, Tchau.